Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem? Espero em Deus que sim. Olha, eu estou com uma encomenda quase pronta e gostaria de compartilhar com vocês. Esse é um suplá simples, um americano simples. É onde eu coloquei umas bordas com esse desenho aqui em relevo. Eu vou dar o nome a esse modelo aqui de americano borro ou Sousplá borro. Sugiro a vocês, com muita alegria, confeccionar comigo essa peça, onde vou estar utilizando barbante de numeração 6. Como o meu ponto é muito pequeno, eu vou usar a agulha 4, agulha 3,5 para auxiliar, cola silicone para arremate, agulha para arremate, agulha sem ponta para arremate, tesoura para corte. Então, vamos lá? Vamos começar nosso trabalho fazendo um anel mágico. Giro a linha em torno de 2 dedos e com a agulha, com o gancho para baixo, vou puxar o fio de trás. Rodo ele na agulha, passo, fazendo a primeira correntinha. Duas correntinhas, 3 correntinhas. Vou ajustar aqui, para ficar mais fácil. E essas 3 correntinhas correspondem ao primeiro ponto alto. E dentro desse anel mágico aqui, nós vamos fazer mais 13 pontos altos. Lembrando que o ponto alto tem uma laçada na agulha, tem um ponto na agulha, pego uma laçada, vou embaixo, pego mais uma laçada, tiro 2, tiro 2. Então, o ponto alto se tira de 2 vezes. Quando completar 14, eu vou ajustar esse anel mágico e vou fazer a união. Ok? Ajustando a peça, vou puxar nesse fio do início do anel mágico para fechar o círculo o máximo possível. E aqui eu vou fazer a união pegando essas 2 bordinhas da terceira correntinha. Peguei as 2 bordinhas, vou pegar essa laçada e jogar para trás. Jogou para trás, ajuste e jogo para a frente, assim. Joguei para frente, subo uma correntinha, 2 correntinhas, 3 correntinhas. São 14 pontos altos iniciais. Nessa segunda carreira, nós vamos dobrar. Em cada ponto da carreira anterior, nós vamos colocar um ponto alto casado, ou seja, 2 pontos altos. Então, 3 correntinhas, primeiro ponto alto. 2 pontos altos. 2 pontos altos.
E aí vai por toda essa carreira dessa maneira. Então, aqui. Para não machucar dedo, gente, é bom dar uma mexidinha assim na agulha, para ficar mais fácil. E aí vai. Ok? Fim da carreira. Vou pegar as duas alcinhas novamente. E fazer a união. Fio para trás. Fio para frente. No meio da correntinha. Ajusto. Subo aqui. Primeira correntinha. Primeira correntinha. Segunda. Terceira. Vamos aqui. Nesse segundo ponto, fazer um aumento. Então, no segundo ponto, 2 pontos altos juntos. Então, nesta carreira, primeiro ponto, um ponto alto, segundo ponto, 2 pontos altos. E vai por toda a carreira assim. Então, de 28 pontos, no fim dessa carreira, serão 42. Ok? Está ficando dessa maneira. Fim de carreira. Vou pegar as duas alcinhas novamente. E vou puxar essa laçada para trás. Ajusto. E jogo o ponto para frente. Dou uma reboladinha aqui, porque meu ponto é muito apertado. Aqui. Senão machuca o dedo. Ajustou. Uma correntinha. 2, 3. Nesta quarta carreira, o aumento vai ser no terceiro ponto alto. Então, 3 correntinhas, primeiro ponto alto. 1, 2, 3. Nesse terceiro aqui, em todo o terceiro, conto até 3, e em todo o terceiro será ponto alto casado. Então, 2, 3.
cliente pediu um trabalho bem fechadinho, então eu fiz essa opção. Deixe de fazer essa base e jogar apenas um detalhe. Um, dois pontos altos. E assim será. No fim dessa carreira, dessa quarta carreira, teremos 56 pontos altos. Chegou no fim da quarta carreira, olha como é que está o godê. Vamos fechar. Pegar essas duas alcinhas, como fizemos nas outras carreiras anterior. Na terceira correntinha, pego as duas alcinhas e vou puxar essa laçada aqui, esse ponto aqui para trás, ajusto na agulha e volto com ele para frente no meio da correntinha. Aqui vou tirar e será a primeira correntinha. 2, 3. Essa é a quinta carreira e será ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, o aumento aqui seria no quarto ponto. Quando formos fazer a carreira de número 6, o aumento será no quarto ponto, tá? Então, essa carreira é ponto sobre ponto. Nessa madeira, nesse modelo aqui. Fechando a carreira, continua com 56 pontos. Na terceira correntinha, vou pegar as duas alcinhas e passar aqui para trás, essa laçadinha, esse ponto, ajusto, e no meio dessa correntinha, vou puxar o fio de trás. Teimoso. Aí, aqui, ajusto, primeira correntinha. 2, 3. Esta é a sexta carreira e ela vai ter aumento no quarto ponto. Quando terminarmos essa sexta carreira, teremos 70 pontos. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, um aumento. De novo. 1, 2,
3, 4. Aqui, um momento. Assim será por toda a carreira. Fim da 7ª carreira. Vou fechar com ponto baixíssimo. Voltei para a agulha número 4, fechei com a agulha 3,5, voltei com a agulha 4. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Nessa 8ª carreira, nós vamos aumentar no 5º ponto. Então, 3 correntinhas é o primeiro ponto. Duas. Três. Quatro. Aqui nessa 5ª, nós vamos casar, fazer 2 pontos altos juntos. E assim será por toda essa carreira, tá? Vendo que tá seguindo aqui o alinhamento do de baixo. Então, em toda essa 8ª carreira, ponto casado no 5º ponto alto. Então, aqui, 2, 3, 4, 5. Aqui é o aumento.
Vamos fechar essa oitava carreira? Então, aqui, peguei as duas alcinhas, vou puxar esse fio para trás. E depois nós vamos voltar ele para frente. Ajusto. Ajusto na agulha. E faço a primeira correntinha. Duas correntinhas, três correntinhas. Nesta carreira de número 9, não teremos aumento. Será toda ponto, ponto sobre ponto, ok? Vamos fechar essa nona carreira. Já peguei as duas alcinhas aqui, as duas alcinhas no alto da terceira correntinha e vou pegar essa laçada e vou jogar para trás. Aqui, ajusta. E passa esse ponto para frente para subir a primeira correntinha. Quem não conseguir fazer assim, gente, faz a união normal. Mas, quando se faz a união dessa maneira, se consegue uma peça com a emenda mais invisível. Então, aqui, feito a primeira correntinha, vou subir mais duas correntinhas. Essa é a 10ª carreira e ela vai ter aumento no 6º ponto. Então, 3 correntinhas, um primeiro ponto alto, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sexta, mais um ponto, ficando o ponto casado. E será assim por toda essa carreira, ok? A peça está ficando assim retinha. E agora, vamos fechar essa 10ª carreira. Pegar aqui na terceira correntinha, as duas alcinhas e puxar o fio. Puxado para trás, vamos ajustar, regular o ponto.
e trazê-lo para frente. Aqui no meio da correntinha, vamos colocar a agulha, puxa a laçada e faz a primeira correntinha. Uma, duas, três. Carreira de número 11 será toda sem aumento, tá? Então, será toda ponto sobre ponto, ok? Fechando a carreira de número 11. E olha, nós vamos fazer agora 5 carreiras com aumento, tá? Então, aqui. Vou fechar essa carreira. E eu vou mostrar para vocês como está. Olha, gente, tá dessa maneira. Querendo encubucar. Então, agora serão 5 carreiras com aumento, tá? Vou subir aqui. Mais 2 correntinhas. Deixa eu ajustar aqui o celular, senão não tem como nem ver. Aqui nós vamos subir as 3 correntinhas e no 7º ponto vamos fazer o aumento. Então, olha, vê bem. 2, 3, 4, 5, 6, 7º ponto dobrado. Por 5 carreiras, o aumento será sempre feito no 2º ponto do ponto dobrado, ok? Então, aqui, na 12ª carreira, aumento no 7º ponto, 13ª, aumento no 8º ponto, 14º, aumento no 9º ponto, carreira 15, aumento no ponto 10, né, do 10º ponto, carreira 16, aumento no ponto 11º, que é o número 11, ok? Então, como é repetição, eu vou voltar com vocês no fim da carreira de número 16.
Vamos fechar a carreira 16. No fim dessa carreira, nós vamos estar com 168 pontos. Então, vamos fechar aqui. Lembrando, gente, que o tamanho final desse guardanapo, né, muito chamado de suplá, é 41 centímetros, tamanho final. Fechei, joguei o ponto. Estou jogando o ponto para frente. Ajusto. E aqui, vou subir apenas uma correntinha. Tá? Essa carreira será toda em ponto baixo. Agora, para fazer esse motivo, nós vamos precisar de fechar, tendo aqui, no final dessa carreira, 170 pontos. Então, vê bem. Eu vou marcar aqui, no fim. Vou dobrar aqui, ó. Não tem precisão de ser exato, né? Mas vou dobrar aqui e deixo o outro lado, eu vou marcar para não esquecer. Vou marcar para não esquecer de fazer desses dois lados, aqui e aqui, um aumento. Então, no fim e no meio, serão 2 pontos baixos. Marquei para não esquecer. Então, ponto baixo, laçada na agulha, venho aqui no ponto da carreira anterior, pego mais uma laçada, subo, tiro as duas de uma vez. Então, sem laçada na agulha, venho na base, pego mais uma laçada, tiro as duas de uma vez. Então, a carreira é toda dessa maneira. Ok? Chegou aqui no ponto marcado para aumento. Vou tirar o marcador. E aqui, fazer 2 pontos baixos. Continuo normalmente a carreira. O aumento poderia ter sido nessa carreira toda em ponto alto sem aumento? Poderia, tá? Então, será aumentado 2 pontos. Chegou aqui no fim. Vou tirar esse marcador, que é um lembrete de fazer um aumento. Para a conta, gente, do ponto fantasia, no final, ficar certinho, tá? Então, aqui, um ponto baixo, 2 pontos baixos. Vou fazer a união aqui mais simples, porque o ponto baixo é meio difícil, né? Fazer daquele jeito que eu gosto. Aqui, fazer a união com ponto baixíssimo. E aqui nós vamos dar início ao nosso motivo, ao nosso ponto fantasia, tá? 18ª carreira. Vamos fazer um ponto alto, saltar um ponto alto. Então, vamos lá. Início é esse aqui.
um ponto alto, que equivale a 3 correntinhas aqui no início, uma laçada na agulha, e nós vamos saltar um ponto de base, tá? Aqui, em sequência, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, salto um ponto de base, um ponto alto, dois, dá uma reboladinha na agulha, gente, para facilitar, para não machucar o dedo. 3 pontos altos, nessa maneira, ok? Vê bem. Em vez de uma laçada, nós vamos fazer duas. Uma, duas. E vamos voltar nesse ponto que foi saltado aqui, tá? Volto nesse ponto, pego uma laçada atrás, puxo para frente, dou uma esticadinha e aqui tiro dois, tiro dois, tiro dois. Ok? Então, esse é o ponto fantasia. Vamos dar sequência. De novo. Aqui o que tem que ficar atento para fazer esse motivo aqui, a gente gasta de ponto de base. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem o terceiro ponto alto deste motivo. Então, vai ser aqui que nós vamos fazer um ponto alto. Tem que tomar cuidado com isso para não embolar, tá? Porque o ponto alto duplo cortando aqui, dá um puxão de jeito que se perde um pouco noção do lugar, né? Então, olha aqui, ó. Aqui é um ponto alto, então é aqui que nós vamos fazer o ponto alto do motivo seguinte. Então, um ponto alto, uma laçada, salto um ponto de base, no próximo ponto, dou uma reboladinha na agulha, um ponto alto. Um, dois, três. Agora, laçada na agulha. Vamos voltar nesse ponto aqui que foi pulado. E é a mesma coisa. Pego uma laçada, dou uma esticadinha de leve, tiro dos pontos, dou uma esticadinha, tiro dos pontos, tiro dos pontos. Motivo feito. Já temos 2 motivos. Então, toda a carreira será assim. Não tem correntinha de espaço, tá? Aqui, um ponto alto, sem pular ponto de base. Um ponto alto.
pego uma laçada, salto um ponto de base. É fácil, gente, achar onde é os pontos baixos. É só olhar aqui, ó, que é como se tivesse uma boquinha aqui, ó. Então, salto esse e vou fazer um ponto alto aqui. Às vezes, quando a gente vai puxar uma laçada, vem um pouco do fio de baixo junto, mas aí tem que ter paciência, né? Um ponto alto, dois, três. Duas laçadas, venho no ponto que foi pulado, vamos repetir da mesma maneira. Pego uma laçada, dou uma esticadinha, tiro 2 pontos, tiro 2 pontos, tiro 2 pontos, ficando dessa maneira, ok? Então, toda a carreira será feita assim. Vamos fazer a união? Então, aqui, passar a laçada para trás, ajustar e voltar com esse ponto no meio do ponto alto. Pega a laçada de trás, vamos subir, 3 correntinhas. 2, 3. Nós vamos repetir. Quem for fazer 2 motivos, né? Vai repetir na carreira de cima a mesma coisa que a de baixo. Então, é um ponto alto, salto um ponto de base, que vai ser esse aqui, aqui. Sequência com 1, 2, 3, 3 pontos altos. Fechou a sequência? Duas laçadas na agulha, venho nesse ponto que foi saltado, pego uma laçada e vamos fazer um ponto alto duplo, tiro 2 pontos, tiro mais 2 pontos e os últimos 2 pontos. Tira então, ponto alto duplo, são 2 laçadas, tira de 3 vezes. Aqui, uma laçada, ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto, lembrando, esse primeiro ponto alto que é feito sozinho, a gente não salta ponto para ele, não. Agora, salta um ponto, 3 pontos altos. 1,
2, aqui, 3. Uma laçada, 2 laçadas. Venho no ponto que foi saltado. Pego mais uma laçada, dou uma esticadinha no ponto. Tiro 2 pontos. Tiro 2 pontos. Tiro 2 pontos. Então, o motivo vai ficando desta maneira aqui, tá? Então, assim será em toda essa penúltima volta. E a última volta será toda em ponto baixo. A última volta vai ser ponto baixo em cima de cada ponto alto. Então, vai ser ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. Ponto alto ou ponto alto duplo, né? Chegou no fim da penúltima carreira, vou fazer a união e fazer um arremate com fazer a união e vou subir aqui a última carreira em ponto baixo. Gente, a posição aqui para fazer o crochê é muito difícil por causa da câmera, tá? Passo o ponto para trás, ajusto ele na agulha, como a gente fez em todas as outras carreiras. Volto para frente, subo, faço uma correntinha só. Pronto. Essa carreira será toda assim, então vai ser. Opa! Sem pegar laçada, ponto baixo, em cada um dos pontos da carreira anterior. Então, essa é a última carreira, como eu disse, tá? E vamos assim. E quando chegar na ponta de cá, faz o arremate, ok? Chegou aqui no fim da carreira, cortei o fio, vou puxar dessa maneira aqui o fio, colocar na agulha de tapeçaria de arremate, essa aqui é de silicone, fazer o arremate dessa maneira aqui, gente, ó. Vou pegar nessa alcinha aqui do ponto interior, vou passar na outra alcinha, ó. Une bem, volto nessa alcinha daqui, nessa outra alcinha, uniu, olha se não tem folga, e vou com o fio para trás. Ó, tá vendo como ficou? Passei com o fio para trás,
ele ainda não será cortado. Vamos procurando aqui um caminho para ele andando. Uma necessidade de dar uma rodadinha na agulha. Ó. Vamos dar mais um pouquinho para segurança. Aqui a gente tem a opção também no acabamento. Vou dar uma desenrolada. São 6 cabozinhos aqui de linha. Vou dividir no meio. E vou fazer um nó. Vou voltar com uma para trás um pouquinho. E fazer um nozinho básico. Fiz o nó. Vou voltar com a linha para a agulha. Vou andar mais um pouquinho. E aqui eu já vou cortar. Eita, mas tá teimosa? Segura em algum lugar. Ah, porque 2 foi, 2 não. Um bloquinho de 3 foi e o outro não. Aí sim, entendi. Vou colocar o outro junto. Pronto. Agora sim. Cortar com cuidado, que depois de um trabalho desse, você cortar o fio que não pode, aí não dá, né? Aqui, gente, tá a pontinha. E aqui ainda tem a opção, ó. Põe um pouquinho de cola. Essa é uma cola siliconada. E aperto aqui para dentro do espaço onde o fio correu. Ó, pronto. Vou virar aqui. Com esse fio do fundo aqui, é a mesma coisa. Está pronto nosso guardanapo. Ficou reto, tá? Depois que a gente acaba de trabalhar, é normal ele mostrar alguma dobra. Mas aqui ele tá retinho. Tamanho de 41 centímetros. É claro que depois que lavar, é possível que ele encolha quase 1 centímetro, né? Então, tá aí. O detalhe dele
Este aqui, na borda, é um detalhe muito delicado. Bem, espero que gostem. Grande abraço. Quem fizer o trabalho, depois coloca no comentário, eu fiz e gostei, tá bom? Dê sua opinião, dê um like se gostou e se puder, se inscreva no canal. Grande abraço, fiquem com Deus.